mesmo até o suicídio assistido, onde o próprio paciente aplica a droga ou a substância para ele morrer. Há 2 décadas atrás, isso já ocorreu e foi muito promulgado nos Estados Unidos, com o Dr. Jacques. Existe até um filme que foi feito dele. Mas hoje, onde mais acontece isso, é na Suíça, onde existe uma clínica onde ocorre esse suicídio assistido e cobram 4.000 euros para que você possa morrer. Existem até mesmo idosos que fogem da Holanda com medo de serem vítimas da eutanásia. Existindo na Alemanha, país próximo à Holanda, um asilo que atende aos idosos que fugiram da Holanda, pois os familiares, os filhos desses idosos, pediram a eutanásia do seu pai ou da sua mãe. São cerca de 4.000 casos de eutanásia por ano. E 1/4, ou seja, 1.000 pacientes que sofrem eutanásia na Europa, não aprovaram a sua própria eutanásia. Foi imposto por seus filhos e acabaram sendo mortos. Chegando ao cúmulo de alguns idosos na Holanda usarem uma placa bem visível no seu pescoço, dizendo: "Eu não quero ser morto". O que assusta ainda mais é que na Europa, teoricamente o primeiro mundo, e realmente é, pois eles são socialmente mais avançados, culturalmente muito mais avançados, e talvez alguns de nós até teriam a imagem de ir morar na Europa para ter uma vida melhor. E isso a gente tem que refletir. Será que isso realmente é o ideal? Eutanásia passiva é deixar de tratar um paciente, é deixar de dar um medicamento que com o tempo levará à morte. E distanásia, outra palavrinha que nós falamos no início, é uma atitude médica para prolongar a vida de um paciente terminal. Vamos entender um pouquinho o que quer dizer terminal. Terminal é um paciente que tem uma doença que é incurável. E sendo incurável, não tem chance de cura e nem mesmo de melhora com a tecnologia atual da medicina. Então, tudo isso que nós estamos falando é a respeito de um paciente terminal, não um paciente que sofreu um acidente ou que tem chances de curar-se ou melhorar. Estamos falando exclusivamente daqueles pacientes que não têm mais cura. Então, essa distanásia é prolongar a vida de um paciente, utilizando dos meios terapêuticos cujos efeitos são inúteis, pois não vão curar nem melhorar este paciente, só vão aumentar o seu sofrimento. É também chamada essa distanásia de obstinação terapêutica. Por vezes, o paciente vai para a UTI e não pode morrer de forma alguma. Vai até as últimas consequências para mantê-lo vivo. Com aparelhos e drogas vasoativas, é possível manter aquele paciente numa UTI em coma por anos, pois o coração e o pulmão dele continuam funcionando, mesmo que os outros órgãos do corpo já não funcionem mais e já não tenha mais como ele voltar à vida. Do ponto de vista espiritual, você está atrapalhando o desencarne deste paciente. Por vezes, o paciente já está recebendo o tratamento médico correto e o possível para ele. E mesmo assim ele não melhora. E vai definhando, vai atrofiando, vai piorando. Será que vale a pena levá-lo para a UTI? É uma discussão a ser tomada entre o médico, a família e o paciente, se ele tiver condições disto. Diante dessas dúvidas, surgiu então a ortotanásia. Ou seja, o que quer dizer essa palavrinha? A morte no tempo certo. É a humanização da morte, sem abreviá-la ou prolongá-la desproporcionalmente. Se o paciente está lúcido e consciente, ele pode pedir ao médico que não quer ser entubado. Isso está amparado no Conselho Federal de Medicina, no Código de Ética Médica. Mas, infelizmente, não está amparado pelo Ministério Público Federal, que considera uma afronta de direito à vida.
Então o que falta ainda para nós é um diálogo entre a medicina, entre o judiciário e entre a sociedade, e com a sociedade, para se entrar num consenso. Pois para a justiça, a ortotanásia, eles acreditam ser uma eutanásia passiva, e somente através do diálogo que pode haver esse entendimento. No final de contas, todos nós vamos morrer no plano físico. E quando chegar a nossa hora derradeira, que seja uma morte digna e na hora certa, no tempo certo que Deus programou para nós. O duro, por vezes, é ser paciente no meio dessa discussão. A medicina de um lado, o judiciário do outro, a família de outro, e você ali sofrendo da sua doença e não sabendo o que fazer, com tantas interpretações diferentes. Para o materialista, se a pessoa é exclusivamente materialista, a morte é o inimigo a ser superado a qualquer preço. Não importa, eu não quero morrer de jeito nenhum. Façam tudo o que puder. Na eutanásia ativa, é o direito que nós temos de morrer. Esse direito adquirido que usam no judiciário para várias coisas, certas pessoas querem morrer. E no meio disso tudo, existe ainda, para complicar um pouquinho mais, a distanásia, que é esse prolongamento da vida de forma desmedida, que não vai evitar a morte do paciente. Por mais que se faça tudo, ele vai acabar falecendo. E apenas prolonga o sofrimento do paciente. Então, como resolver essa questão? Para que lado nós temos que ter o norte? Para pôr um pouco de luz, voltemos à questão 880 do Livro dos Espíritos. Qual o primeiro direito do homem? O de viver. Por isso é que ninguém pode atentar contra a própria vida, o suicídio. Ninguém deveria fazer isso. Ou mesmo contra do seu semelhante, assassinato. Ninguém deveria. Muito menos prejudicar a experiência corporal do outro. A vida é o maior bem que Deus nos deu. No instante da concepção, quando nós vamos ter um filho, o espírito liga-se ao corpo que vai ser formado. Este corpo pode ser tetraplégico, pode ser mal formado, pode ser demente, pode apresentar paralisia infantil. Mas este corpo é o adequado a este espírito naquele momento. Devemos sim respeitar, amparar esses novos espíritos que estão vindo e a sua situação atual na carne, assim, auxiliando-os a vencer esta prova de vida, esta prova de evolução, corrigindo a rota de possíveis erros que cometeram no passado e agora estão resgatando os seus débitos, pois no passado infringiram as leis de Deus. E com essas encarnações de resgate, ocorre a depuração energética do espírito, lembrando que essa dor, esse sofrimento, essa deformidade que ele apresenta, não é uma punição a ele, e sim uma educação. Nós devemos mudar em nossas mentes este conceito. Ele não está ali sendo punido, e sim educado. É a educação que precisamos receber. Infelizmente, na dor, na carne, no sofrimento, preso a um corpo doente naquele momento, sentimos assim na pele o próprio mal que causamos a outras pessoas numa vida anterior. E com isto, numa nova encarnação que tivermos depois desta, e tivermos novamente a chance de cometer os mesmos erros que cometemos no passado, vem aquela lembrança, aquele aviso da dor que passamos numa encarnação. E assim contenham os nossos maus impulsos. Chico Xavier, sempre ele, nos ensina: para no espírito viver em um corpo disforme, isto é uma misericórdia divina. Como? Eu viver sofrendo num corpo deformado é uma misericórdia divina para mim? Não tem lógica. Sim, pois nós espíritas entendemos. Todos nós temos obsessores. Obsessores são espíritos desencarnados que nos influenciam através da ignorância a cometermos maus atos.
E esse espírito que provavelmente cometeu muitos maus atos, tem muitos obsessores. E ele vir e reencarnar num corpo disforme, é bom para ele, como Chico Xavier nos ensinou. É uma misericórdia divina. Mas ainda não entendi. Como que pode ser bom? Pois com o tempo, os seus obsessores ou não o reconhecem naquela situação que ele se encontra, ou mais ainda, acabam o perdoando por ver que ele já está sofrendo demais. Ou até mesmo, esses obsessores reencarnam, amenizando o sofrimento futuro e resgatando os débitos parcialmente. O médico então pergunta a Chico: mas e como é que eu faço para me resgatar ainda nessa vida os meus erros? Chico respira, calmo, responde num tom de voz bem tranquilo. Deus, em sua infinita inteligência e sabedoria, usa o tempo e não a violência para que nós resgatemos os nossos erros. Quantas pessoas que nós conhecemos que após um sofrimento intenso passam a ser menos egoístas, menos orgulhosas, começam a aprender finalmente a perdoar. A sua vida muda e muda para melhor. Lembrando sempre, atos bons teremos consequências boas, atos maus teremos consequências más. A Associação Médica Espírita é favorável à morte no tempo certo, a ortotanásia. Não é favorável a eutanásia, seja ela ativa ou passiva, e muito menos a distanásia, que é aquele prolongamento exagerado, exaustivo, desproporcional da vida num paciente terminal, lembrando disso, né? Devemos sim oferecer aos pacientes atenção médica, os cuidados paliativos. O que quer dizer cuidados paliativos? Todos os pacientes, nenhum deve morrer sem nutrição. Nenhum paciente pode morrer de fome. Outra coisa que é um cuidado paliativo é hidratação. Nenhum paciente deve morrer de sede. Então deve receber um suporte necessário. E finalmente, alívio das suas dores e seus sofrimentos, recebendo analgésicos ou medicamentos que aliviem a sua dor. E principalmente a ortotanásia prega é que o paciente deve ficar sim ao lado da família e não isolado em uma UTI quando ele for terminal, para receber o apoio emocional, para receber o apoio espiritual da família. Isto é a humanização da morte. É um processo natural. Todos nós vamos morrer. Mesmo quem não é espírita, quem não acredita que existe vida após esta vida, sabe, todos sabemos. Um dia todos nós vamos morrer. E para morrer com medo do sofrimento, precisamos um dia começar a estudar a vida após a vida. Para saber que mesmo que a gente não acredite, no outro lado existe uma vida. E se nós sairmos daqui já sabedores do que mais ou menos acontece, conseguimos nos elevar. A medicina deveria ter cadeiras de espiritualidade na sua formação, onde o médico pode aprender a lidar melhor com a morte, com a ideia da morte, com a sua própria morte e com a morte dos outros. E aonde o médico não é mais possível curar, sempre será possível cuidar, dar atenção ao paciente terminal. São, atualmente, as considerações da bioética na medicina, que já existe, já foi um avanço, mas, infelizmente, ainda são pouco valorizadas. E o médico, nas 90% das vezes, é treinado para curar a matéria, para curar o físico, e não o espírito, a doença da pessoa, a alma. Se é que o médico acredita, por sua própria conhecimento, que existe a alma ou espírito. E muitas das vezes, nós espíritas sabemos, o espírito do paciente está muito mais doente do que o próprio corpo. Então, tratarmos apenas ao corpo
não trataremos a causa do problema, e sim apenas a consequência. Então é importante tratarmos o espírito do paciente. Não se está falando em deixar de usar os recursos que a medicina tem, tecnológicos avançados que nós já temos, mas sim de não extrapolar usando esses recursos que a medicina tem, que não vão impedir a morte do paciente, de um doente terminal, apenas prolongará o sofrimento. E mesclar com esse ensinamento espírita que nós tivemos hoje, que por vezes, no último suspiro, o paciente terminal pode ter um momento final, um relâmpago de arrependimento. Retornar à consciência e se torna lúcido dos seus atos que praticou e arrepende-se verdadeiramente do mal que praticou em vida, pedindo finalmente perdão por seus atos e mudando a sua atitude moral para uma nova vida, a vida verdadeira, a vida do Espírito. Por vezes, esse choque, esse medo, essa angústia da morte iminente, próxima, o valor de um último pensamento, agora, na direção do bem, pode abrandar muitas lágrimas no futuro. No fim, que todos nós teremos, a morte, será, na verdade, um novo começo. Então, não devemos temê-la e aprender que apenas é uma passagem, é uma nova vida, a vida espiritual. É o retorno à casa do nosso Pai, que é Deus. É a alegria de uma meta cumprida nesta encarnação. São os espíritos, melhor dizendo, completistas. O que quer dizer completistas? Que conseguiram completar a sua missão. Pelo menos a maior parte de nós não conseguirá completar no todo a sua missão, mas os que conseguirem, uma salva de palmas a eles. Devemos então fazer o que nós podemos. E o que é? Divulgar aos nossos irmãos que existe vida após a vida, pois existem muitas pessoas que não acreditam que exista vida após a vida. Seremos assim, esses divulgadores, os semeadores da paz. Traremos paz aos corações angustiados que não veem futuro na sua vida. Semeadores da fé em um futuro ainda impalpável a esse ser que não acredita numa vida após a vida, mas é muito verdadeiro, quer ele acredite ou não, onde não apenas sentimos que a vida continua, mas também, além de sentir, nós sabemos que a vida continua em toda a sua plenitude, amparados por Jesus e os espíritos superiores, mergulhados neste oceano de amor que é Deus. Com isto, agradeço a todos que vieram hoje e todos tenham um bom domingo.